Estamos de volta para você que nos acompanha pelo portal Jogo Aberto todos os domingos para o nosso comentário dominical. O país viveu uma semana difícil e eu digo, se a pandemia agravar, como na Itália, Espanha, Nova York e Londres, na Inglaterra, gerará grave crise política. Há quem diga que o presidente Bolsonaro pode ter dado um tiro no pé. Por outro lado, Mandetta pode ter sido protegido por seu anjo da guarda quando, ao sair dias antes da inevitável expansão do crescimento da pandemia, como aconteceu nos países mais ricos do mundo, como Inglaterra e Londres, Estados Unidos da América e Nova York, especialmente, Itália e Espanha, com perdas incontroláveis de vidas humanas, quando a falta de leitos de UTIs e de respiradores nesses países mais desenvolvidos tem elevado cruelmente o número de mortes, em especial de idosos, por falta de estrutura hospitalar para todos. Mandetta, em boa hora, foi demitido. Será visto como salvador que foi demitido. O novo ministro e o presidente vão assumir o risco do crescimento da pandemia, sem culpa deles, mas responsabilizados pela maioria popular, por entenderem que eles não tiveram a mesma prudência de Mandetta. Embora, se o ministro demitido tenha continuado, o quadro, claro, viesse a ser o mesmo, mas o povo não entenderá assim. O Brasil corre esse risco de ver a pandemia crescer. Caso o governo insista em devolver às suas ruas o povão caindo no mesmo erro crasso dos países acima citados, e que hoje amarga os piores gráficos, índices da pandemia que ameaça as famílias do mundo. O controle da pandemia horizontal, como o Brasil vem fazendo, e que os países acima não o fizeram, preferindo a vertical, levou ao elevado índice de mortes pelas causas também acima citadas, ou seja, falta de estrutura hospitalar para a multidão acometida por falta de UTIs e respiradores, levando esses países ao desespero social, jamais visto na história dos países desenvolvidos, alcançando índices crescentes de óbitos assustadores e desesperador do ponto de vista humanitário. O novo ministro mostrou que tem consciência do problema, mas correrá o mesmo risco que já estava correndo Mandetta, pois sem leitos de UTIs, em especial no sertão da Zona da Mata, no Norte e Nordeste, onde não existem hospitais, e sim apenas um posto de saúde. O agravamento da pandemia vai levar o histórico do avanço do vírus da morte para índices assustadores. Neste caso, o ministro que saiu será endeusado, pois o povo entenderá que se ele tivesse continuado, isso não teria acontecido. E o novo ministro, embora seja também competente, e o presidente capitão, a sua imprudência de agir sem pensar e não ouvir seus generais, será também responsabilizado pelo crescimento da pandemia. Embora, para os mais cultos, esse grau poderia também ter atingido Mandetta, quem, sendo demitido, será visto como semideus destronado. Recado ao presidente Bolsonaro, de quem tem maturidade e experiência política. Prudência, presidente, parcimônia, frieza, nesse difícil momento que atravessa a saúde do país. Ouça mais seus generais, não tome decisões impulsivas. Espanha, Itália, Estados Unidos da América, mais precisamente Nova York, Inglaterra, em Londres, saíram do controle vertical para o horizontal, mas foi tarde, e os índices de mortes nesses países são os piores do mundo. E o Brasil, se não seguir as orientações da OMS pelo controle horizontal da pandemia,
por mais 30, 40 ou até 60 dias, salvando vidas até que o controle da doença se estabeleça definitivamente, ou cairá no mesmo erro desses países naquele primeiro instante. As perdas da economia podem ser corrigidas quando, ao voltar o país ao ponto normal de suas atividades, ampliar o horário do comércio de 8 da manhã às 22 horas e no momento atual que as vendas por delivery sejam ampliadas com as lojas de shopping e a model delivery, com rodízios de seus empregados e sem a população dentro do shopping. Continue vendendo, normalmente, com vendas pelas vitrines expostas na internet e entregas por delivery. É apenas uma questão de adaptação popular para não colocar em risco vidas humanas, como fizeram os países desenvolvidos. Atenção, o Brasil, a exemplo de outros países, vai entrar na fase mais crítica da pandemia. E a falta de leitos hospitalares, de UTIs e de ventiladores, em especial nas pequenas cidades e povoados. Caso Deus não tenha pena do Brasil e diminua a ação cruel desse vírus, poderá somar milhares de mortes, como vem ocorrendo no primeiro mundo, que a cada dia perdem milhares de vidas humanas, num quadro histórico desolador, sem precedentes na história da saúde humana, com as pessoas morrendo nas ruas e portas de hospitais, atrás de respiradores, mas sem encontrar estrutura e guarida pela vida. Controle horizontal da epidemia, a priori, ainda é a melhor saída para combater esse vírus da morte. Antes de terminar, reforçando, presidente, aconselho o comércio a vender por delivery, entrega a domicílio, colocar sua vitrine, a sua loja na internet e vender por telefone e fazer a entrega. Já é a saída para aliviar o clamor, o desespero, porque os empresários estão sem saber como sobreviver, como pagar suas lojas, os aluguéis de shopping que são caríssimos. E para isso precisa a parcimônia, o entendimento, a inteligência do comando central do país, porque o comando central tem que ter frieza, parcimônia, equilíbrio, para fazer as coisas certas, tudo dentro do seu tempo, para tentar tirar o nosso país desse clamor, desse terror, que só Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, poderá salvar a nossa gente e o nosso país. E é com Ele que eu me pego todo dia, e por isso que eu botei branco, para pedir a Deus, tenha piedade do Brasil, tenha piedade dos ambulantes que estão sem ganhar o seu dinheiro. E parabéns ao presidente pela ajuda que ele vem dando aos ambulantes, aquelas pessoas humildes que têm o seu pequeno comércio e que estão sem vender. O seu socorro, presidente, também merece aplauso, sim. Eu nunca vi, agora eu posso dizer uma frase que se repetia muito no Brasil e agora ela cabe. Nunca antes na história desse país um presidente da República deu tanto dinheiro para a população pobre nesse momento de sofrimento e de aflição, em clamor de saúde nenhum do passado. Aconteceu o que fez agora o governo Bolsonaro. Parabéns, presidente, mas tenha mais parcimônia, mais calma, mais frieza, escute mais seus generais e as coisas vão terminar dando certo. É o nosso comentário de hoje, assim, fazendo jornalismo sério, sem sofisma, sem esse modelo marrom que a gente vê hoje na grande imprensa do país, desmamada pelo governo federal. Tchau e até o próximo domingo.